fui contratado como PJ, como MEI. Quais são os meus direitos? Pessoal, nesse vídeo eu explico para você, trabalhador, como que funciona essa contratação como PJ, como MEI, se existe diferença entre ela e a contratação CLT, quais os direitos do trabalhador que é contratado dessa maneira. E também vou explicar uma fraude trabalhista para não pagar direitos, a tal da pejotização. Aqui quem fala é Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Oi pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre essa contratação como PJ, como MEI, e também vamos falar um pouquinho sobre os direitos desses trabalhadores. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, conta aí para mim nos comentários se você já foi ou se você é contratado como PJ, como MEI. Coloca para mim aí nos comentários. Lembrando, gente, o nosso escritório de advocacia trabalhista atua em todo o Brasil, então você, trabalhador que tem o seu problema trabalhista de qualquer estado do Brasil, você pode nos contratar para ajudar a resolver a sua questão trabalhista. Pessoal, vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Hoje eu atendi um cliente aqui no escritório para falar sobre esse assunto que está passando por isso, foi contratado como PJ e aí tinha ali, na verdade, uma relação de emprego. Semana passada, nós distribuímos um processo falando sobre esse tema, então surgiu a ideia, eu falei, eu vou falar aqui no canal do Dica Trabalhista sobre isso, porque é um assunto muito, mas muito recorrente. Primeiro, gente, vamos explicar que existe a contratação CLT, maravilha, o trabalhador faz o exame admissional, tem a sua carteira registrada, todos os direitos garantidos, e existe sim, gente, o fato de você contratar um prestador de serviço, né? Só que, gente, essa questão de contratar um prestador de serviço começou a virar uma espécie de possibilidade para fraudar a lei trabalhista. Então é muito comum, por exemplo, eu preciso fazer uma reforma na minha casa, eu vou lá e contrato um pedreiro para fazer uma reforma, ou até mesmo um pintor para fazer a pintura, ou também é muito comum eu precisar de alguém para poder fazer um gesso ali na minha casa, instalar um piso, alguma coisa assim, um prestador. Eu vou lá e contrato o prestador para ele vir e fazer alguma atividade pontual para mim. Também o advogado também é muito comum. Você contratar um advogado para prestar um serviço para você, tudo isso é muito comum, até mesmo um médico, você pode contratar em alguma determinada situação. Só que aí, a partir daí, alguém de má fé falou, opa, peraí, assim como eu posso contratar esse prestador e só pagar o valor estipulado, eu vou começar a fazer isso também com os meus funcionários. E aí, o que a gente começou a ter? O fenômeno da pejotização, que é justamente isso, pessoal. Eu vou lá e contrato um trabalhador, esse trabalhador vai abrir um CNPJ, vai abrir um MEI, eu vou pagar ele com a emissão de notas fiscais e não vou pagar mais absolutamente nada, tá? Essa é a ideia. Inclusive, teve empresa que começou a demitir todos os trabalhadores e recontratar todo mundo como pessoa jurídica. Gente, para a empresa existe uma vantagem, por quê? Porque ela não tem que pagar FGTS, não tem que recolher INSS, não tem a parte fiscal, então a empresa paga o valor estipulado e pronto, acabou. Para o trabalhador, no primeiro momento, também tem uma certa vantagem, porque ele recebe até um valor a mais por conta disso. Só que ele também não tem toda a proteção da CLT, ele não tem a proteção da aposentadoria, ali com o valor certinho, de acordo com o valor do salário, não recebe FGTS, foi mandado embora, não tem seguro-desemprego, por exemplo, amanhã pode ter uma redução de salário, não tem toda a proteção da CLT. Então, se fosse falar qual é vantajoso, para a empresa a prestação de serviço, em certo modo, é vantajoso, né? Para o trabalhador, tem algumas coisas que são boas, mas na maioria delas eu vejo como uma desvantagem. Inclusive, você pode colocar aí nos comentários a sua opinião sobre esse tema, não tem problema nenhum de você discordar de mim. Mas o que acontece é que tem muita empresa que faz o quê? Vai lá, contrata um prestador, um suposto prestador, ou até mesmo a empresa vai lá e paga para o trabalhador, por exemplo, R$3.000 de salário. A empresa chega e fala para o trabalhador, olha, você vai pedir demissão e eu vou te recontratar, mas como um prestador, como um PJ, e eu vou te pagar R$4.000 de salário. Trabalhador, maravilha, gostei, vai aumentar R$1.000 do meu salário. E aí o que acontece? Esse trabalhador continua
tem horário para entrar, tem horário para sair, tem chefe, tem que fazer as mesmas tarefas de quando ele era empregado, é tudo igual. A diferença é que agora ele vai receber de acordo com nota fiscal. Gente, o trabalhador tem um custo para abrir a empresa, para encerrar a empresa, tem custo com contabilidade, tudo isso daí, gente, fica ali para o trabalhador. A empresa só paga o valor fixo ali, pronto e acabou. O trabalhador que se vira com a outra parte. E aí, gente, o que nós temos? O trabalhador que é PJ, que é MEI, que continua sendo subordinado. Então pensa no pedreiro que eu contratei para fazer uma reforma, esse prestador de serviço. Ele tem horário para entrar? Tem horário para sair? Ele tem horário de almoço certinho, estipulado? Esse trabalhador, se ele não vir, tem que me entregar atestado? Não, gente. Inclusive, se ele não quiser ir, ele pode mandar outra pessoa no lugar dele. Um pedreiro, alguém para acompanhar, um ajudante. Então, gente, é totalmente diferente o prestador típico para o trabalhador que foi contratado como PJ, como MEI, mas que na verdade é um empregado. E aí, no caso, aí que nós temos a pejotização, quando eu contrato o trabalhador como PJ, como MEI, mas de fato ele continua sendo subordinado, trabalhando para mim igual era antes ou igual qualquer outro trabalhador CLT. A única diferença é que ele não tem registro em carteira. Rodrigo, mas é comum disso acontecer? Sim, pessoal, temos profissões, alguns exemplos que eu trouxe aqui: médico, professor de educação física, os profissionais do TI, engenheiros. Gente, é muito comum profissões como essa estipularem ali um contrato de prestação de serviço, obrigar esse trabalhador a abrir um MEI, abrir um CNPJ e a partir daí pagar esse trabalhador com nota fiscal. Só que esse trabalhador continua tendo horário para entrar, horário para sair, ele é subordinado, ele é tudo de empregado, só não tem os benefícios do empregado. É muito comum essas profissões, dentre outras, tá, pessoal? E aí, quando que você pode ter ali um prestador que na verdade está sendo ali vítima da pejotização, que o trabalho na verdade é subordinado? Algumas características. É muito comum o trabalhador PJ, que na verdade é empregado, ele ter e-mail corporativo, horário estabelecido para entrar na empresa, para sair da empresa, normalmente tem crachá, tem que usar uniforme, ter chefe, gente, pessoas que ele tem ali que responder. É muito comum também trabalho semanal, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Inclusive, não pode mandar outra pessoa no lugar. Lembra do exemplo que eu falei do pedreiro? Que pode mandar outro prestador. O pedreiro, que ele não tem qualquer tipo de vínculo comigo. Pois é, gente, nesse caso aqui da pejotização, o trabalhador ele é empregado, só não tem registro em carteira. Essa é a grande diferença. Se você é PJ, é pessoa jurídica, é MEI, e você se enquadra em alguma dessas condições aqui, você pode estar ali sendo vítima da pejotização. E o fato de você não ter a sua carteira registrada, você não recebe férias, 13º, seguro-desemprego, não tem a proteção do INSS. Se amanhã a empresa quiser reduzir o seu salário, você não vai ter qualquer respaldo na legislação, registro em carteira, enfim. Todos esses direitos, se você trabalha como PJ, como MEI e na verdade, efetivamente, você trabalha como empregado, você pode perfeitamente ir para a justiça, contestar essa situação e pedir o vínculo de emprego de todo esse período que você trabalha ou que você trabalhou nessa empresa. E a partir daí, pedir também 13º, férias, FGTS, seguro-desemprego, todos os direitos assegurados para o trabalhador CLT. Porque o que a sua empresa fez é uma fraude e ela deve responder por isso e pagar todos os direitos que você deixou de receber durante esse período que você trabalhou para ela. Gente, é isso. Dúvidas, questões que você tenha sobre essa questão, coloca aí para mim nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.